Boa noite a todos. Obrigada pelo convite. Não sou palestrante. Eu falo sobre o Evangelho de Jesus, porque é uma necessidade constante da gente estar procurando buscar esses ensinamentos em nossas vidas. Então, Jesus é aqui presente através de toda a espiritualidade. Vamos rogar a Ele que nos envolva com um abraço fraternal, acalmando as nossas mentes, os nossos corações, deixando lá fora nossas preocupações, os nossos aborrecimentos, e que aqui nós possamos receber a resposta daquilo que viemos buscar, fortalecimento, a esperança. Que assim seja. Hoje nós vamos falar sobre esse tema, nunca é tarde para se arrepender e recomeçar. Uma vez que todos nós já sabemos que somos espíritos imortais, que temos uma vida e várias existências para se arrepender e recomeçar. Em Lucas, no capítulo 15, versículo 11 a 32, ele narra que um homem tinha 2 filhos. O mais novo, insatisfeito com a vida que levava, resolveu pedir a seu pai a parte da sua herança. Passou alguns dias, o pai lhe deu, e ele viajou para terras longínquas. Chegando lá, ele viveu uma vida desregrada. Aconteceu que nesse lugar que ele estava, teve uma grande fome. E ele passou a ter privações, porque não tinha mais nada para gastar, já tinha gastado tudo. E aí ele pensou, na casa do meu pai, os seus empregados dormem bem e comem bem. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Uma vez que ele, sem ter como se sustentar, ele foi trabalhar com um senhor que tinha criação de porcos. E ele desejava comer as bolotas que os porcos deixavam, mas ninguém lhe dava. E aí ele junta o resto que lhe sobra e volta para a casa do pai. O pai avista-o de longe, sai em sua direção, ao seu encontro, e quando ele faz a menção de ajoelhar-se, para dizer para o pai: eu pequei contra o céu, contra a ti, e não mereço ser chamado de filho, mas de empregado. O pai, antes que ele abaixe-se, o abraça, o levanta, beija-o e segue para seu lar. Chegando lá, ele chama um dos seus empregados e pede para que leve ele para se banhar, vestir-se e calçar sua sandália, e colocar o seu anel, que representava não só o perdão do pai, aquele anel, mas ele ter de volta os seus direitos, a sua herança, tudo aquilo que ele tinha deixado para trás. Então, essa parábola, ela é muito forte quando nós ouvimos, ela nos toca muito, porque ainda somos um filho pródigo, ainda nos deixamos dominar pelos nossos sentimentos de ciúme, de inveja, de egoísmo, que nada mais são do que filhos do orgulho, que são os nossos defeitos morais, e que nós precisamos transformá-los em virtudes, porque os nossos defeitos, eles não são inerentes à criatura, eles são adquiridos ao longo das existências. Mas nós trazemos intrínseco em nós a virtude, a qualidade, a herança divina.
que precisamos somente encontrar dentro de nós e trabalhar para desenvolver, porque elas se encontram adormecidas ainda. E esse trabalho tem que ser nosso. Nós é que precisamos, através do autoconhecimento, poder enxergá-los e transformar em virtudes. Fala nessa mensagem sobre essa região longínqua que ele foi, e que nada mais é do que o afastamento dos bens espirituais que nós trazemos dentro de nós e que ignoramos, nos deixados iludidos pelas coisas que o mundo material nos oferece. Coisas que não são nossas, que apenas estamos aqui para usufruir, porque os nossos valores, eles estão dentro de nós, que é exatamente o desenvolvimento das nossas virtudes. O sofrimento, que foi a fome que o filho passou, ele representa também a ausência dos valores espirituais, do amor, daquilo que existe em fartura na casa do Pai. Quando Jesus trouxe os seus ensinamentos, ele falou para nós espíritos, e ele diz que a casa do Pai está dentro de nós. E que muitas vezes a gente vive uma existência e não conseguimos perceber esses valores tão importantes dentro de nós, porque nós somos uma pedra valiosa, um diamante, que precisa ser lapidado, para que a gente realmente um dia consiga ser feliz, como todos nós queremos ser felizes. Só que muitas vezes a busca da nossa felicidade está baseado em ter e não em ser. Tudo que temos deixaremos um dia. Só tem serventia para a nossa matéria. Mas tudo que somos são valores nossos, que através dessa busca, dessa transformação, dessa caminhada em direção a Jesus, que nós nos enriquecemos espiritualmente e nos transformamos em trabalhadores de Jesus, compartilhando com todos aqueles que encontramos pelo caminho essa mensagem de amor, de consolo, de esperança e de força para nossas vidas. E cair em si exatamente perceber que as escolhas foram erradas, as consequências que essa os trouxe, desejar voltar atrás e consertar seus erros. Isso é muito importante, porque muitas vezes, ainda iludido com orgulho, a gente não se permite aceitar que erramos. Criamos um ciclo vicioso de procurar sempre alguém ser responsável, culpados pelos nossos erros. E quando fizemos essa escolha, nós estamos cada vez mais distante da nossa verdadeira identidade. Então, é preciso que a gente tenha olhos de ver e ouvido de ouvir os ensinamentos do Cristo. Se estamos nessa casa hoje, frienta, essa noite frienta, isso quer dizer que nós estamos querendo mudar, que a gente está querendo ser uma pessoa nova, e que viemos buscar aqui como chegar nesse lugar, que é esse o papel do Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo. Quando ele nos diz quem somos, o que estamos fazendo aqui e para onde retornaremos. Então, isso divide o nosso período na Terra, antes do Espiritismo e depois do Espiritismo. Porque até então, nós fomos educados, orientados
a viver para fora de nós. Por isso, nós trazemos ainda enraizado em nós esses sentimentos que não é bom para nós, não é bom para o outro. E que muitas vezes esses sentimentos, eles são a causa da nossa aflição, das nossas angústias, dos nossos medos, das nossas inseguranças. Porque quando nós alimentamos pensamentos bons, sentimentos bons, nós temos paz interior, nós temos a verdadeira alegria, nós somos positivos, nós temos esperança. E quando nós ignoramos esses sentimentos, nós somos essa pessoa de pouca fé, insegura, medrosa. E nos colocamos na zona de conforto, no sentido de que todos têm culpa, responsabilidade pelo nosso fracasso. Perante Deus, somos todos iguais. Fomos criados simples e ignorantes, mas com destino de evoluir intelectualmente e moralmente. Por isso que se fala muito na casa espírita sobre as duas asas que nós temos que trabalhar para equilibrar, o conhecer e o praticar. Porque muitas vezes a gente conhece, mas a gente não pratica. A gente fica no papel de dizer para o outro o que é bom para ele, o que ele tem que fazer, mas esquecemos da nossa responsabilidade, principalmente nós que somos trabalhadores da doutrina espírita, nós que viemos à casa com frequência ouvir essa mensagem, porque temos necessidade de receber esse amparo, esse esclarecimento, essa força, que a gente possa ser lá fora o que a gente é aqui dentro. Porque isso nos torna pessoas confiáveis, pessoas fortes, pessoas que podem fazer parte da seara do Cristo. A volta à casa do Pai, que é buscar o amparo da lei divina, o reencontro com o Pai Criador dentro de nós. Deus habita dentro de nós. Nós somos seus verdadeiros herdeiros. Portanto, somos virtudes, somos qualidades. Mas precisamos sair do paradoxo que Deus é um homem que está sentado numa cadeira luxuosa, anotando tudo o que a gente faz e se vinga de nós, nos castiga. Eu lembro quando eu era criança, que minha avó dizia para mim, Deus vê tudo. E eu sempre fui sapeca. Eu ia fazer alguma coisa, eu ficava debaixo da mesa, fazendo, pensando, aquele não me vê. Outras vezes eu entrava no quarto, me trancava e pensava, ele não tem como ele entrar, eu fechei a porta. Porque a gente não tem a informação correta que é Deus onde ele está. E quando nós aprendemos lá atrás que Deus se vinga, que ele nos faz o mal, nós temos medo dele. Mas Jesus trouxe para nós a ideia do Pai de amor. E foi ele que nos ensinou a chamar Deus de Pai. E nos falar da imensidão, do amor que ele tem por cada um de nós. Não importa quantas reencarnações já tivemos e quantas vamos ter. Mas quando nós desejarmos mudar de caminho, de atitude, de vida espiritual, ele jamais vai nos negar essa oportunidade. Então, nós estamos aqui para voltar para a casa desse Pai, voltar para perto do nosso lado bom, do nosso lado que constrói, que ilumina, que ajuda, que faz bem àquelas pessoas que convivemos. Da mesma forma que nós entendemos que nós somos criados para viver em sociedade, para que aprendemos um com os outros. Porque nós que estamos no planeta Terra, nós somos todos mais ou menos iguais no que diz respeito à evolução espiritual. Então, é necessário que a gente se abra para aprender e para ensinar. Tem uma frase no livro Minutos de Sabedoria que eu gosto muito, que diz assim:
Ninguém é tão pobre que não precise do outro. Desculpa. Ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar, nem tão rico que não precise do outro. Mas não está se falando de riqueza material, porque muitas vezes nós temos uma boa casa, uma boa alimentação, um bom carro, um bom emprego, mas somos famintos, somos infelizes, somos sofredores, porque as coisas que nós adquirimos materialmente não nos satisfaz. Nós estamos sempre insatisfeitos, estamos sempre reclamando. Se temos uma casa, achamos que a casa do nosso vizinho é melhor. Se temos um carro, queremos mudar de carro porque o carro do outro é mais bonito. E ficamos perdidos nesse ciclo da vida, sem saber para onde ir, para onde vai, onde quer chegar. E esse é o grande papel da doutrina espírita, nos direcionar. Essa parábola também é uma lição de arrependimento. Nos oferece inúmeras reflexões, como estamos todos submetidos à lei de causa e efeito, ação e reação. Tudo que nós fazemos vem de volta para nós, ou em forma de alegria, ou em forma de dor. Nós somos os únicos responsáveis pelo que fazemos. Então, é importante que a gente tenha essa noção, essa ideia clara de que somos nós responsáveis pelo que escolhemos, mas também somos também herdeiros daquilo que fazemos. Criamos em nossas vidas lição felizes ou infelizes, exatamente segundo as escolhas, o caminho que queremos seguir. Então, a gente está vivendo no século XXI, na era do Espírito, que é a era que nós queremos respostas claras sobre nós, nossas dificuldades, nosso sofrimento, nossas dores, nossas inquietações, as desavenças nos lares, as perseguições no trabalho, na religião. A gente quer saber por que isso acontece comigo. Mas não acontece só comigo, acontece com todos nós que habitamos a terra, porque somos espíritos devedores de outrora, e que Deus nos ama tanto que nos permite esquecer daquilo que fizemos no passado, as pessoas que nos relacionamos, que elas fizeram com nós, as difíceis, porque quando convivemos com quem amamos e nos ama, é uma maravilha. E Deus coloca sempre essa pessoa em nossa vida. Não só temos o lado difícil, também temos amor, carinho e afeto. Sempre temos na família, no ambiente de trabalho, onde a gente faz parte, alguém que temos afinidade, que nos entende, fala a mesma língua, nos respeita, nos ajudam. Mas tem os difíceis, que Deus nos dá oportunidade para a gente se perdoar, para a gente se entender, para a gente começar uma vida nova juntos. Então, isso é informação muito importante para todos nós. Que utilizamos o nosso livre-arbítrio de forma errada quando saímos em busca das ilusões mundanas, pensando em encontrar a felicidade. Pensa-se que a felicidade é ter as coisas. E estamos vivendo um mundo muito materialista, uma competição muito grande entre as pessoas. As pessoas não se respeitam mais. Fazem qualquer coisa para adquirir aquilo que quer. E o pior, que quando eles adquirem o que quer, que ele feriu, que ele magoou, que ele prejudicou, aquilo não serve mais para ele. Porque a fome dele não é do corpo, é do eu espiritual. É de dentro para fora. E nem todos têm oportunidade de ter esse conhecimento. E a nós, espíritas, cabe esse papel de, diante de uma situação que temos a oportunidade de esclarecer, de orientar, não nos calemos.
Porque Jesus fala que nós somos a luz do mundo. E o papel da luz é clarear, iluminar mentes, corações. Muitos dos nossos irmãos que andam paralelo conosco, eles erram por ignorância. Eles erram pela formação, educação que receberam em seus lares. Eles erram porque eles nunca ouviram falar em Jesus, nunca fizeram a prece. Eu trabalhei na Bahia durante 12 anos, evangelizando preso nas cadeias. 99% nunca fizeram uma prece. Nunca ouviram falar em Jesus. Ele ouvia dos pais isso. Vá para a rua e traga dinheiro. Esses jovens roubavam, trabalhavam como aviãozinho, as meninas se prostituíam, viviam uma tristeza moral. E eu sempre digo, não julgue aquele que está no erro, porque você não sabe da história dele. Você não sabe o que aconteceu para ele ter chegado ali. As dores que ele tem. E talvez a gente precise trabalhar junto à sociedade. E aquele que mora na rua, aquele que usa droga, aquele que passa fome. Para a gente conhecer a história dele, para a gente, talvez, quebrar os preconceitos que a gente tem, as discriminações. E, muitas vezes, desejar até o mal a essas pobres criaturas. Porque não precisa mais que a gente critique, eles já sofrem muito. E, graças a Deus, nós tivemos um lar, uma formação moral correta, que nos tornaram pessoas de bem. Jesus nos mostra a necessidade de cultivarmos a humildade para voltar atrás, se perdoar, pedir perdão e buscar coragem para recomeçar. A humildade é não nos colocar na condição de ser melhor do que ninguém. Perante Deus somos todos iguais. O outro item muito importante, nos perdoar. Nós precisamos nos perdoar. E pensar, eu erro ainda porque eu não sei o que é certo, mas eu estou buscando. Se perdoar e se dar uma nova chance, acreditar em si, é não desistir de nós. Isso é se perdoar. Porque quando a gente aprender a se perdoar, nós vamos aprender a perdoar o outro que ainda erra. E que talvez nós não vamos errar tão mais intensamente porque já sabemos. Como nós temos dificuldade de perdoar o outro. Nós até, como espírito inteligente, registramos a verdade perante nós mesmos. Eu errei, mas eu não vou me humilhar, não vou pedir desculpa, eu não vou pedir perdão. E a gente está armando uma estaca de espinho, que é o orgulho. A gente não tem vergonha. Nós temos vergonha de abraçar, de beijar, dizer que eu te amo, pedir desculpa. Mas o que é vergonhoso mesmo é nos manter endurecidos, nos condenando, nos maltratando, sofrendo, porque a gente não admite que erramos. Quando nós aprendermos a nos perdoar todos os dias, cair, levantar, sacudir a poeira e seguir em frente, nós vamos conseguir perdoar o outro. Dar oportunidade ao outro para recomeçar. Então, a maior dificuldade de perdoar o outro é exatamente porque a gente não se perdoa. A experiência do sofrimento nos traz sabedoria quando aprendemos a lição. Se não aprendemos a ser melhores pela dor, pelo amor, seremos pela dor. Então, a dor é para nos chamar a atenção. Dizer, oi, para aí, tem alguma coisa errada, você precisa mudar. A reencarnação é essa oportunidade que o Pai nos dá para nosso aperfeiçoamento moral. Nos dizendo, filho, está aí uma nova oportunidade. Faça melhor, seja melhor. Você pode, a gente pode. A gente tem tudo de bom dentro de nós. Que tenhamos olhos de ver,
ver o nosso lado bom, não colocar defeito em nós. Às vezes encontramos pessoas que não gostam de si desde a aparência, e traz as suas frustrações, as suas decepções, as suas dificuldades para dentro de si. Então, a gente precisa se gostar, se perdoar e aproveitar essa oportunidade da reencarnação, porque temos que aproveitar o hoje. O amanhã não sabemos como vai ser. E é isso que aquele filho que não aceitou o retorno do seu irmão, devido ter errado tanto, perdido tudo, ele não entendia ainda esse amor incondicional de Deus por nós. Porque este pai representa Deus, e esses filhos representam nós, seus filhos. Aqueles que já entendeu, já sabe fazer a escolha certa e segue o caminho certo. Mas tem aquele que precisa de aventuras, precisa sofrer para cair em si, para entender realmente que não está no caminho certo. E que aquele filho, tomado por ciúme, ele fica indignado do pai aceitá-lo de volta em sua casa. Porque ele nunca o deixou, ajudou em tudo e nunca recebeu nem um cabrito para comer com seus amigos. E o irmão foi oferecido um novilho cevado, que deve ser muito bom. E é isso que a gente traz para refletir hoje. Somos ainda esse filho pródigo, mas estamos sendo convidados a rever nossas atitudes, nossos sentimentos, e também a gente fazer uma avaliação se estamos de fato ou não no caminho certo. Porque a nossa consciência está registrada à lei divina. E as leis divinas conversam conosco. Quando nós fazemos alguma coisa errada, ela nos diz, está errado, não é bom, não é assim. E a gente faz vista grossa, porque essa revelação fica entre eu e eu, ninguém sabe. Então, a gente precisa trabalhar, aproveitar essa encarnação que é a melhor, e trabalhar em nós esses valores que o Evangelho traz para nós, para melhorar nossas vidas, para que a gente possa melhorar o nosso planeta, porque o planeta somos nós. Que Deus nos envolva com muito amor nessa caminhada da evolução que nós estamos aqui na Terra. Que nos dê perseverança, determinação para a gente continuar. E nós próprios precisamos lembrar, quando nos afastamos da lei divina, também somos filhos pródigos. E despertar-nos ainda para o desejo de agir fraternalmente, acolhendo segundo nossas possibilidades todos aqueles filhos pródigos que encontrarmos pelo caminho, ajudando-nos também a retornarem à casa do Pai. Passei um pouquinho, Neuza, desculpa, mas eu já estou aqui, já estou aqui, né, nessa intenção. Eu acho que não vai dar tempo para passar a música, né? Mas fica para a próxima. Obrigada a todos, tenham uma boa noite, um ótimo final de semana, uma ótima semana, e que possamos nos encontrar outras vezes. Um abraço carinhoso para todos.